uma coxa tipo Arnold, mais alongada. Então, esse é um físico mais clássico, é um físico que vai remeter mais para um físico do Frank Zane, um físico do Barry DeMay, um físico do Bob Paris. Então, esse é o físico mais clássico. Ó, em 93, o Labrada ficou no Ironman e no Arnold Classic, ele só perdeu pro Flex Wheeler, cara. Entendeu? E já era a geração do Dory Yates, os caras já eram enormes. Imagina você explicando a Men's Physique pros caras. Não, falar que os caras iam competir de bermuda, os caras não, iam expulsar você da academia. Hoje, o fisiculturismo, ele alcançou um know-how, até na mídia secular, né? Até pelas conquistas que a gente, principalmente aqui no Brasil, com o Ramon agora ganhando a Classic Physique, né? Mas ainda há, eu sinto que ainda há uma falta de informação muito grande com relação ao que é julgado, né? Eu acho que as pessoas torcem, vibram e tal, mas eu acho que falta um pouquinho ainda de informação sobre como que se julga, né, uma competição, quais são os critérios. Então, para estender essa tua fala aí, explica para a gente, para o público que está assistindo, o pessoal que ainda vai ver a live e tal, como é que funciona isso, né? Como é que se julga, quais são os critérios da arbitragem, como é que se define o campeão? Bom, Alessandro, cada uma das categorias do bodybuilding, e tem várias, né? Uma coisa interessante para a gente falar, que talvez poucas pessoas observem isso, é que quando nós olhamos para o bodybuilding, nós temos como categorias masculinas o próprio bodybuilding, a Classic Physique e a Men's Physique. Acabou. Tem 3 categorias masculinas, ok? Femininas, a gente tem a Fit Model, que é uma categoria nova agora, tem a Bikini, tem a Wellness, tem a Figure, tem a Women's Bodybuilding, tem a Women's Physique e tem a categoria Fitness, ou seja, a gente tem 7 categorias femininas. Então, existe uma diversidade dentro do bodybuilding muito maior para o público feminino, desde aquela menina que tem só relevos musculares, é magrinha, é mais slim, é mais parecida com uma modelo, até aquela que é mais bruta, né? É mais musculosa, tem mais volume muscular. Então tem um espectro muito grande para você poder atender o público feminino. Enquanto no masculino você vai ter o bodybuilding, que é o original mesmo, que é aquele da onde nós descendemos. Quando a gente começou a acompanhar o bodybuilding, não tinha essas categorias outras. Onde quem pode mais chora menos. Exatamente. E aí, você tem as divisões que elas são por massa corporal, né? 65 quilos, 70, 80, 90, 102 e acima de 102. E aí o campeão de cada categoria disputa o overall, que eu acho que o Samuel ganhou algumas vezes o overall, o Renato ganhou algumas vezes o overall, né? E o ganhar o overall é o mais legal de tudo, não é, Samuel? Nossa, que... O overall, você sai do campeonato falando, não, eu fui o melhor desse campeonato, o melhor atleta de todos, né? Isso que é legal, né? É o campeão dos campeões, né? O campeão dos campeões. Aí criou-se de um tempo para cá, né, a categoria Classic Physique, e aí a Men's Physique, né, que é a categoria bermuda, onde não se tem uma preocupação muito grande com as coxas, né, mas percebe-se que se o cara descuidar das coxas, ele fica com uma bundinha mirradinha, ele fica com uma coxa fina, a bermuda fica larga, e aí a estética do físico dele não fica agradável. Então, mesmo ele escondendo as coxas, ele ainda tem que colocar algum volume nessas coxas. Elas não vão aparecer, ele não precisa se preocupar com as marcações que o fisiculturista, o Classic, eles iriam se preocupar. Tá? Mas elas acabam, de alguma maneira, contando, acabam, de alguma maneira, pesando. Ok? Mas eu vou falar do bodybuilding, que é o que eu gosto mais, e vou dar um lado para a Classic Physique para a gente poder entender. A gente tem 3 critérios objetivos, que são os critérios que acabam resolvendo a competição, e um critério que a gente considera como critério de desempate, ok? Para o bodybuilding. Então, volume, definição, proporção. Volume, hipertrofia, construir músculo, ganhar tamanho, ok? Definição,
tirar a gordura que está escondendo essa musculatura e fazer a pele encostar no músculo, para você destacar os relevos musculares, para você conseguir ver a musculatura. Então perceba que não basta você ter volume se esse volume está escondido. Então o volume ele se destaca quando o atleta ele está bem definido, que daí você consegue visualizar o peitoral, você consegue visualizar o abdômen, os oblíquos, você consegue visualizar o trapézio, a divisão do deltoide, a divisão do braço, do bíceps com o tríceps, a divisão dos músculos da coxa, dos posteriores, da panturrilha. E a proporção é o mesmo grau de desenvolvimento em todos os grupos musculares. E a proporção, ela pesa tanto para o volume quanto para a definição. Porque vocês vão, com certeza, lembrar de alguém que vocês conheceram, que às vezes o cara ficava muito definido da cintura para cima e ainda faltava marcação na coxa. Então, o cara, ele estava pecando em proporção para o volume, para a definição. Ele tinha definição numa parte e não tinha em outra. Então, proporção não é só pensando no volume, não é só o volume proporcional entre os segmentos. A proporção, ela também pesa para a definição, tá? E aí a gente olha superior e inferior, lado direito com lado esquerdo, parte anterior do corpo com a parte posterior do corpo. Então percebam que definir um campeão, você precisa estar na sua cabeça com vários critérios e às vezes eu já julguei categoria com 50, 60 atletas. Então você precisa ir limpando, você vai limpando a categoria para você selecionar 10, 12, para daí você realmente fazer um julgamento criterioso, né? E quando acontece de atletas estarem muito empatados, aí a gente usa um quarto critério, que é a harmonia. O que é a harmonia? É a qualidade do físico ser agradável aos olhos. Aí as pessoas falam, mas isso é muito subjetivo. Não, porque isso depende de estrutura. Então, o físico agradável, vocês conversaram com o Tony Pearson aqui, não conversaram? Tony Pearson não tinha uma cinturinha estreita, com uma pelve mais estreita? Não é um físico muito mais bonito do que aquele cara que tem aquela cintura grossa, que parece uma caixa compacta, assim? Então, esse é um físico que ele tem mais harmonia, a estrutura óssea conversa, segmento superior com inferior. Aí você começa a procurar defeito, né? Você começa a procurar, por exemplo, se o atleta tem ginecomastia, pode ser um critério de desempate. Se ele tem tatuagens, não que a tatuagem atrapalhe, mas se a tatuagem está escondendo a visualização muscular. O cara tatua as costas inteiras e você não consegue ver a separação dos músculos, porque a tatuagem está escondendo tudo aquilo. Então, tudo isso vai pesando para você fazer os desempates. Na maior parte das vezes, com volume, definição e proporção, você resolve. E aí você tem que optar, muitas vezes, para a harmonia. Quando a gente vai para o Classic, a harmonia, que era um critério de desempate no bodybuilding, ela passa a ser um critério onde você tem que pegar volume, definição e proporção e construir dentro de um físico que tem harmonia. Os físicos mais harmônicos são os físicos que mais vão se dar bem nessa categoria. Físico com a cintura mais estreita, a pelve mais estreita, uma coxa musculosa mais, não tipo tomplete, sabe? Que era uma coxa bem robusta, grossa, uma coxa tipo Arnold, mais alongada. Então, esse é um físico mais clássico, é um físico que vai remeter mais para um físico do Frank Zane, um físico do Barry DeMay, um físico do Bob Paris. Então, esse é o físico mais clássico. É o físico mais clássico. Não sei se eu me fiz fazer entender. Com certeza. Com toda certeza, né? Eu já vou até dar melhor a clássico agora, porque eu me perdi um pouco, porque meu conceito era muito no bodybuilding. E aí eu me perdi um pouco, assim, e o que você me falou agora abriu bem minha mente em saber avaliar melhor essa categoria. Obrigado. Por exemplo, você, eu não sei se relação peso-altura você bateria na clássico. Não bateria. Né? Porque o clássico tem isso também, tem uma relação peso-altura. Por causa das minhas pernas, eu sempre fui pesado. Né? E aí não tem como, né? Eu teria que competir com 96 quilos e eu já comecei competindo com 102. E sacrificar 6 quilos não dá, né?
Não, É muita ia coisa para perder, você eu sacrificar. ia perder redondamente. Acaba sacrificando músculo, e aí não vale a O pena. Renato pode ir para os dois, já o corpo do Renato eu O achava Renato tinha um os físico dois. muito clássico, era muito clássico. Eu não sei se a relação peso-altura dava, porque quanto mais alto, mais o cara pode pesar. Mas pode pesar, é. Entendeu? Por Eu tenho exemplo, o 1,78, Trindade. então me limita muito. O Trindade na clássico, ele não é um clássico, mas na clássico, com 1,60 m, ele tinha que pesar no máximo 85 quilos. Ô, Fábio, Fala, você não acha, eu fico pensando às vezes que o quão difícil é para um atleta da Classic, aliás, impedir a hipertrofia em nome de continuar naquela categoria. Você não acha que a evolução da clássica é a Open? Com certeza. Porque, poxa, eu imagino eu competindo na categoria clássica, eu vou continuar treinando para ficar maior, e para ficar melhor, e para consertar os defeitos, enfim. Exato, aí, de repente, se eu quiser competir na categoria clássica, eu vou ter que sacrificar aquele músculo que eu ganhei com tanta dificuldade para poder me encaixar numa... Para você ficar encaixado naquela categoria. Então eu vou ter que... É isso mesmo, Renato. Me diminuir para entrar numa categoria. Isso, para mim, o meu pensamento da minha época é impensável. Impensável, é impensável. Você está trabalhando para ganhar volume muscular. Como é que você não vai ganhar volume muscular e vai ter que perder, né? É como se você dissesse, olha, eu não quero ficar muito grande. Exatamente. Porque eu vou entrar numa categoria... Não, veja, eu estou falando com o maior respeito do mundo a categoria. Com certeza. O maior respeito do mundo. Tanto respeito quanto eu estou vendo a dificuldade de você se manter nessa categoria. E não passar para Open. Como é que o cara vai não passar para Open? Não, chega uma hora que ele vai ter que passar porque ele não vai conseguir, né, Renato? Ele não vai Exato, e aí ele vai ser cuspido para fora da categoria. Exato. Deixa eu fazer só uma pergunta, tanto para o professor, que o professor é da época de ouro, né, do fisiculturismo, e o Renato viveu lá, né? O que esses caras de Vênice, da Califórnia, esses grandes atletas, seja amador ou profissional, falaria se a gente chegasse para ele, ó, no próximo milênio vai ter uma categoria assim, assim, assada. O que eles falariam? Os caras iam dar risada. Eles não iam conseguir aceitar, né, Renato? Eu acho que não os caras Imagina você explicando a Men's Physique para os caras. Não, falar que os caras iam competir de bermuda, os caras não expulsavam você da academia. Não, os caras iam dar risada, falar, meu, você tá maluco, você foi um craque. Entendeu? Viu, Renato? Mas sabe uma coisa que sempre passa pela minha cabeça? Eu fico pensando o seguinte, você pega, por exemplo, um Lila Brada. Sim. Era um cara que seria, hoje, um clássico fantástico. Imbatível. Mas ele, na época dele, apesar de ter um físico clássico, ele brigou com os Open. E ele foi vice-campeão, de igual para igual. Ele foi vice-campeão do Olímpia, perdendo para o Lihane. E com a entrada do Dorian Yates, que já era uma época que estava ficando mais pesada, ele ainda ficou em terceiro lugar. Se eu não estiver enganado, acho que foi Dorian Yates, Flex Wheeler. E ele em terceiro lugar. E na frente, olha os caras que estavam lá, Paul Gillett, o Kev Levrone. Outro exemplo é o Lee Priest. Exato. Mas o Lee Priest, eu acho que hoje... O Lee Priest já era um 212, né, cara? Ele já era volumoso. O Labrada era mirradinho. Em 93, o Labrada ficou no Ironman e no Arnold Classic, ele só perdeu pro Flex Wheeler, cara. Entendeu? E já era a geração do Dorian Yates, os caras já eram enormes. E ele estava lá ainda. Todos os remanescentes da geração 80 já não migraram para os anos 90 porque sabia que o negócio ficou estreito, entendeu? Mas eu vi o Lila Brada na Gold's Gym e ele, a gente treinava coberto, né? Na época. E ele coberto, de moletom, calça de moletom, ele passa despercebido. Aí o cara treinou, tal, foi para aquele canto que tem na Gold's Venice, tem um canto lá que a luz do sol entra e bate no espelho e faz uma sombra dentro, onde o pessoal ia checar o físico. Cara, quando o cara foi para aquele canto e tirou a parte de cima do moletom e a parte de baixo, ele ficou parecendo que ele tinha 200 quilos. Impressionante o físico do baixinho. Impressionante.
você ainda teve a oportunidade de ver o Lila Brada no auge, né? Porque ele competiu Sim. até 93, Alessandro? Até 93, depois ele não competiu mais? 90, acho que 93 foi o último, deixa eu pesquisar aqui. Mas eu acho que 93 foi o último Mas ano. o Renato viu ele no auge. Eu vi, pô, eu vi ele em 91. Ô, gente, Então, olha só. ele N vezes ficou entre os 3 melhores, né? Entre os 5 melhores. E ele encaixava as poses com maestria, né? Então ele fazia com que a aparência dele fosse tão grande quanto o restante, encaixando as poses com aquela musculatura que ele tinha. Então ficava uma coisa tão bonita de olhar que se o cara não fosse igual e maior, não ganharia dele.